Olá a todos, hoje eu estou aqui para comentar sobre a ação de busca e apreensão de bens móveis. Se você nunca ouviu falar sobre isso, é um tipo de processo em que um credor, geralmente os bancos, eles ajuizam uma ação para tentar recuperar um crédito de um bem móvel, geralmente automóvel, né, um carro, uma moto, pode ser outros tipos de bens também, mas a maioria dos casos é um veículo que foi alienado, ou seja, a pessoa foi lá no banco, fez um empréstimo para adquirir aquele veículo e por diversas circunstâncias não conseguiu pagar as parcelas. Então o que o banco faz? Ele envia uma notificação para essa pessoa, dando ciência ou alertando ela de que se ela não pagar esse débito em tanto tempo, vai existir um processo contra ela. Mas e aí, se já existe um processo contra mim, o que eu faço? Tem como parar essa busca e apreensão? Essa é uma pergunta bastante comum que a gente recebe e a resposta acaba sendo bem clássica de advogado, né? Depende. Por que depende? Porque depende da situação, como que foi feito o seu contrato, quando foi ajuizado, será que os requisitos necessários para o ajuizamento dessa ação, eles foram preenchidos de maneira satisfatória pelo banco? Muitas vezes a instituição financeira ela acaba errando no processo de ajuizamento desta ação. Até porque é uma demanda muito grande, imensa de clientes e às vezes acabam se perdendo mesmo. Então você pode estar sofrendo uma ação de busca e apreensão que é nula por algum dos requisitos, né? Sei lá, a notificação não foi enviada para o endereço correto, quem assinou, bom, agora não, o judiciário ele considera que não precisa ser pessoal a notificação, né? Se você recebeu a notificação e alguém da sua família assinou, o judiciário considera válido. Mas de repente essa notificação foi enviada para um endereço que não era o mesmo endereço do contrato. E aí existem decisões favoráveis nesse sentido ao consumidor, de que o endereço que o banco deveria ter notificado deveria ter sido o mesmo do contrato. Enfim, existem vários detalhes aí que cabe uma análise mais detalhada, né, feita com melhor cuidado por um profissional, um advogado. Então, muitas vezes, quando você tem a ação de busca e apreensão ajuizada e o bem ainda não foi apreendido, ainda é possível fazer alguma coisa. É possível negociar com o banco se ele estiver disposto a negociar e aí você acaba fazendo um acordo nesse processo. Ou então, se o bem já foi apreendido, aí fica um pouco mais difícil de negociar, porque o banco ele já conseguiu recuperar aquilo que ele queria, que era o veículo. E se o veículo não está com muitos débitos, se o veículo está em bom estado, é muito mais interessante para o credor fazer o leilão daquele bem que foi retomado. Então, por isso, ele se mostra mais inflexível para negociar. Sem falar ainda que quando o bem é apreendido, o devedor ele tem o prazo de 5 dias para pagar a dívida. Ainda existe uma certa divergência se é 5 dias úteis ou 5 dias corridos, porque veio um novo Código de Processo Civil em 2015 que trouxe a contagem dos prazos em dias úteis. Mas enfim, independente disso, é muito pouco tempo. Seja 5 dias úteis ou 5 dias corridos, é muito difícil a pessoa que está com uma dívida alta conseguir um novo empréstimo, talvez com um novo banco. Eu já vi isso acontecer na prática e a pessoa conseguiu. Ela devia o financiamento para o banco A e ela foi no banco B e conseguiu um empréstimo. E aí pagou a dívida, mas aí ela arrumou uma dívida com outro banco, né? Então, essa situação é bastante complexa, porque nós vivemos num país onde os juros são muito abusivos e o seu contrato ele pode ter juros abusivos. Então, quando o bem não foi apreendido ainda, é possível você analisar se é cabível fazer um acordo ou ainda, se o banco não se mostrar muito flexível, é possível analisar a situação dos juros que foram praticados naquele contrato. Se for o caso, ainda é possível fazer o ajuizamento de uma ação revisional no mesmo processo de busca e apreensão. Só que daí é preciso verificar se você tem condições de fazer um depósito judicial mensal do valor em controverso. Porque se você não tem condições de fazer um depósito, ficar pagando as prestações no processo, fica difícil você conseguir digamos assim, suspender ou parar o procedimento da busca e apreensão. Mas aí cabe sempre uma análise com o advogado para você saber exatamente o passo a passo, o que precisa ser feito no seu caso. Espero que tenha gostado. Se ficar alguma dúvida, sugestão de novos temas, algo assim que você tenha curiosidade, pode comentar abaixo. Ou então também curta, compartilhe, se inscreva no meu canal. Tudo isso que o pessoal que está há mais tempo aí sempre comenta.
para que então esse vídeo ele possa ter uma visualização melhor, né? Que o YouTube possa considerá-lo como importante e mais pessoas possam ter acesso a essa informação. Grato pela sua atenção.